Bem-vindos a mais um episódio do Conversas na Redação. Hoje recebemos João Leão para discutir o que já se sabe da proposta de Orçamento de Estado para 2025. João Leão é vice-reitor do ISCTE, representante português do Tribunal de Contas Europeu. Foi secretário de Estado do Orçamento e ministro das Finanças nos anteriores governos minoritários do PS. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se calhar começava mesmo a nossa conversa por esta sua experiência em negociar orçamentos. Como é que avalia o processo negocial que tem estado a decorrer nos últimos dias? Eu, de facto, estive durante 7 anos a negociar orçamentos e, portanto, quer como secretário de Estado do Orçamento, quer como ministro das Finanças, tinha um papel crucial nessa negociação. E os orçamentos têm sempre um lado de dramatismo até ao final para perceber se vão ser ou não aprovados. Era num contexto um pouco diferente, porque, no fundo, havia uma maioria de partidos à esquerda que se entendiam num determinado tipo de uma determinada linha programática que estava a decidir. Agora a aprovação passa por 2 partidos que são, na prática, rivais para a governação e que pretendem ser ambos governar o país, quer o PS, quer o PSD. Portanto, é uma negociação diferente, mais tensa, naturalmente, mais estratégica também, e nesse sentido, mas como se refere, este dramatismo faz parte das negociações e até ao fim há margem para se conseguir aprovar o orçamento ou não. Eu até tinha a minha experiência de negociação de 7 orçamentos, que acho que é a experiência talvez mais longa de negociação de orçamentos. Eu fui o único que tive um orçamento que não foi aprovado, que foi o do orçamento para 2022. Na altura havia a expectativa até ao fim de ser aprovado, mas acabou por o PCP também seguir o Bloco de Esquerda e reprovar o Orçamento de Estado. E como é que, perante todo este processo, do seu ponto de vista, qual é que deve ser a posição do PS em relação ao Orçamento de Estado de 2025? Acho que o PS deve ter uma posição construtiva, séria, sem abdicar da sua visão programática do que é que acha essencial para o país. Não pode, é natural, pôr em causa, votar num orçamento que seja a antítese ou uma afronta àquilo em que acredita, não é? Mas também tem que ter capacidade negocial, no sentido de perceber que não é o PS que está a governar, é um partido para além do partido que suporta o governo, é o partido maior na Assembleia da República, tem um papel importante e que deve ser construtivo, mas isso cabe também ao governo, ou seja, o governo também deve perceber que é um governo altamente minoritário, que tem praticamente o mesmo número de deputados do que o principal partido da oposição e que neste contexto deve ter aqui uma postura de abertura e negociação para se chegar a um compromisso, que o ideal para o país é ter, de facto, um orçamento aprovado. Se não tendo o orçamento aprovado, o pior seria irmos para eleições. Eu penso que a alternativa de um orçamento não aprovado sair para eleições, ou seja, para um orçamento por duodécimos, em que se governa com base em 2025, com base no orçamento de 2024, é uma alternativa bem possível, não é um drama, não coloca toda em causa a execução do PRR, mas seria também uma alternativa possível, sendo que é melhor para o país ter um novo orçamento, porque é um instrumento importante e que também dá, por outro lado, uma maior percepção de estabilidade e também para a economia portuguesa uma sensação de estabilidade e de menos incerteza, que é importante para o país. Mas o PS deve viabilizar o orçamento? Agora, tudo depende, eu percebo que do lado do parcial partido da oposição não seja uma negociação fácil, ou seja, o parcial partido da oposição quer ser o partido da oposição, não quer ser o partido que está a dar apoio ou suporte ao governo. Portanto, é sempre uma dimensão importante, mas se conseguir alterações ao orçamento que considere que sejam alterações importantes e que sejam um compromisso importante por parte do governo, aí, nesse caso, o PS deveria apoiar o governo. Mas parte do pressuposto que consegue uma negociação que seja um compromisso sério de ambas as partes, uma negociação justa, e aí, nesse sentido... Agora, é sempre difícil para o principal partido da oposição, porque o principal partido da oposição pretende também ser a alternativa. Como é que uma alternativa está ao mesmo tempo a negociar, a aprovar um orçamento de Estado? Isso é sempre difícil para um partido da oposição. Portanto, nós estamos a gravar esta entrevista a 4 de outubro, portanto ainda pode haver aqui algumas alterações, mas do que o Governo apresentou, a contraproposta que apresentou ao PS, nomeadamente as alterações ao IRS jovem numa aproximação ao PS e a proposta de descida do IRC em apenas um ponto percentual, acha que isto já é suficiente para o PS aprovar ou viabilizar o orçamento? Portanto, é importante dizer que o PS no fundo, colocou apenas 2 condições essenciais, ou seja, 2 linhas vermelhas, que era o IRS jovem ser reformulado para outras medidas mais transversais que a abrangência e o resto da população, e não apenas os jovens,
E, por outro lado, o IRC não reduzisse o IRC de forma genérica, mas houvesse outras medidas de incentivo às empresas ao nível do IRC. A proposta do Governo, a contraproposta do Governo, não dá um passo significativo nas negociações, faz um esforço que é de considerável nas negociações, não cumpre as linhas vermelhas colocadas pelo Partido Socialista, portanto, nesse sentido fica a meio caminho. No IRC fica claramente a meio caminho, portanto, propõe reduzir 1 ponto em vez de 2 pontos, há aí um esforço feito. No IRS jovem, aqui é interessante que faz uma alteração significativa do modelo, parece aproximar-se muito do que seria mas é mais ao nível superficial do que fundamental, a meu ver. Isto para ser completamente frontal, acho que o Governo fez um esforço aí, mas é muito um esforço ao nível do modelo do IRS sem afetar o que é o essencial, que é o impacto financeiro da medida. Portanto, a medida continua a ser uma medida que agora vai se figurar durante 13 anos, e não 5, como figurava o anterior IRS jovem. Terá um impacto financeiro que será, o Governo diz que é um pouco menos, mas tudo indica que poderá ser muito próximo da proposta anterior do Governo. Pode durar até aos 2035, como estava previsto, até aos 35 anos, como estava previsto. E é uma medida que até nos primeiros anos até pode ter um impacto maior, porque está a redução entre 100% e 75%, enquanto de antes era uma redução menor, que era 2/3, não dava uma redução tão significativa. Portanto, nesse sentido, mas ao mesmo tempo cria uma dificuldade para o partido da oposição, porque o modelo segue muito, em termos de redução de taxas, muito o que era o modelo existente em vigor, mas que era só de 5 anos, que era uma proposta com um impacto bastante mais baixo, mas ao adaptar e seguir um modelo, cria uma dificuldade do Partido Socialista, porque é mais difícil justificar perante a opinião pública que não haja qualquer alteração. Portanto, admito que agora a negociação passa muito por aí, para perceber quantos anos é que se aplica e como, e que alternativas é que se faz da aplicação dessa receita potencial de perda. Ou seja, porque é uma medida com um grande impacto financeiro, aliás, é a medida com maior impacto financeiro do que está prevista no Orçamento de Estado, e, portanto, é natural que haja aqui uma negociação nos próximos dias para perceber qual é o modelo com que vai aplicar o IRS jovem. Então, do seu ponto de vista, ainda não é possível dizer que há uma... ou melhor, ainda com as propostas tal como estão apresentadas, ainda não é possível ao PS dizer que viabiliza ou que chumba o orçamento? Eu penso que o PS pode haver ainda aqui diferentes atitudes, não é? Uma delas é o PS não querer negociar mais para não se intrometer demasiado na governação, nos detalhes da governação, porque também não gosta de estar associado a esse tipo de modelo, porque o PS não está a governar, é o principal partido da oposição, pode não querer entrar muito nesses detalhes. E aí pode não querer entrar, ou pode decidir que se abstém na aprovação do Orçamento de Estado com base... Isso é uma alternativa que me parece que pode acontecer. Outra alternativa é dizer que entende que isto não é suficiente e que é preciso alterações significativas, e se tem dificuldade, vai ter que se meter mais nos detalhes de medidas que provavelmente não gostaria tanto de se colocar, mas que depois pode levar a uma das soluções, ou à viabilização do Orçamento de Estado, ou mesmo à reprovação do Orçamento de Estado, se não chegarem a um acordo. Não é? E o que é que é mais importante para o PS? Não deixar cair o lugar da oposição para o Chega, caso viabilize o orçamento, ou cair num certo buraco de irresponsabilidade ao chumbar o orçamento? Eu aqui não estou noutra vida política ativa como observador externo. É exatamente são as questões, as chaves que o PS tem que se colocar. Por um lado, o ideal para o PS é que fosse o Chega a viabilizar o Orçamento de Estado, porque permitia ao PS liderar a oposição de forma mais clara e não estar associado à governação, porque o PS quer surgir como uma alternativa à atual governação. Mas, por outro lado, o Chega é demasiado imprevisível e, no limite, o Chega pode mesmo chumbar o Orçamento de Estado, e isso também tem um ónus para os partidos da oposição e para o PS, se tivesse acabado por não ter negociado o Orçamento, acabado por revar o Orçamento de Estado, e se a leitura que for feita pelo Governo e pelo Presidente da República tem que haver novas eleições. Não tem que haver novas eleições se o Orçamento não for aprovado. Em Espanha tiveram mais de 2 anos sem um novo Orçamento aprovado, sempre a governar num regime de duodécimos, que é governar com base no orçamento anterior, do ano anterior. Isso é perfeitamente possível.
Aliás, quando eu desenhei em termos financeiros a forma de como é que o Programa de Recuperação e Resiliência se integrava no Orçamento de Estado, garanti que não seria afetado por dificuldades orçamentais ou limites orçamentais. Ou seja, o PRR tem instrumentos em que os projetos do PRR podem ser alterados, os seus orçamentos desses projetos, sem necessidade de uma autorização, de uma aprovação de um novo Orçamento de Estado. Portanto, o PRR tem essa flexibilidade e não precisa do novo Orçamento de Estado. O que é mau para o país é mesmo haver novas eleições. 3 eleições num espaço de 3 anos, isso aí é que daria uma imagem de governabilidade, de dificuldade de implementação de medidas, dificuldade em pensar a médio prazo as decisões, e isso é que seria mau para o país. Pelo que se já sabe também da proposta do Orçamento do Estado, o Governo pretende manter aqui um excedente orçamental ligeiro de em torno de 0,3% do PIB, mesmo com todas estas medidas de impacto orçamental ainda elevado. Parece-lhe possível esta meta? Eu penso, por um lado, que é de saudar que haja um compromisso quer do Governo, quer do Partido Socialista, no sentido no contexto atual, em que a economia portuguesa está, apesar de tudo, muito positiva. Nos últimos anos, desde a pandemia, a economia portuguesa recuperou muito bem, está muito positiva. O emprego tem atingido níveis máximos históricos. Portanto, e que se mantenha esse excedente. Ou seja, vai ser uma grande redução do excedente face ao que existia em 2023, que era um excedente superior a 1%, ou mesmo no primeiro semestre de 2024, que também tinha um excedente superior a 1%, para um excedente de apenas 0,3%. Mas eu considero que é positivo que se mantenha esse objetivo na proposta do Governo e que o PS também suporte essa visão de manter um ligeiro excedente, porque as condições da economia são muito boas e temos que aproveitar estas condições para reduzir a nossa dívida pública muito elevada, para momentos piores em que devemos ter mais dificuldades, em que houver crises económicas, quando o impacto, que é talvez do maior desafio para a economia, e para o Estado Social em Portugal nas próximas 2 décadas, que é o envelhecimento da população. Nós temos Portugal é um dos países mais afetados pelo envelhecimento da população e nas próximas 2 décadas vão ter grandes dificuldades no suporte do Estado Social, do sistema de pensões, se não tivermos uma dívida controlada por causa do impacto do envelhecimento da população. E a maior garantia para as pensões e para o Estado Social, com os desafios que tem, é reter uma dívida, partir para esses desafios com uma dívida mais baixa. Agora, eu ao mesmo tempo, preocupa-me o ritmo de crescimento da despesa que está a assistir. A despesa está a crescer a ritmos, a despesa estrutural, pensões, prestações sociais e despesas com pessoal, a um ritmo já próximo dos 10%. Isso é um ritmo muito elevado, eu diria mesmo um ritmo preocupante e que pode pôr em causa a prazo as finanças públicas. Ou seja, nós partimos de um nível que ainda é muito positivo. Portugal conseguiu nos últimos anos ser considerado um exemplo na Europa e dos contactos que tem, é sempre Portugal visto como um modelo, um exemplo de um país que fez uma boa gestão macroeconómica nos últimos anos e conseguiu ter finanças públicas em ordem, com a dívida pública a reduzir a ritmos significativos. Foi o segundo país de toda a União Europeia que mais reduziu a dívida. E tem um excedente, quando há muitos países, como sabemos, em França e tal, com grandes dificuldades. Agora, o ritmo alucinante em que estão a tomar medidas com impacto, todas as medidas com impacto negativo no Orçamento de Estado, aumento de despesa, redução de receita, preocupa-me. Eu penso que este ano ainda não teremos dificuldades, mas corremos o risco para o ano dos objetivos começarem a não poder não ser atingidos. Ou no próximo ano, ou quem diz no próximo ano, nos anos seguintes, pelo ritmo de crescimento e de compromissos que há ao nível da despesa estrutural do Estado, que vão afetar não só a despesa este ano, mas nos próximos anos. É importante perceber que este ano nós ainda beneficiamos desta recuperação económica que eu referi, em 2024. Temos um emprego na economia portuguesa em máximos históricos. Portanto, o crescimento do emprego no ano passado e nos primeiros meses deste ano ainda foi extraordinário, estava a crescer a ritmos de 2%, mas também há sinais nos últimos meses, e o INE me confirma isso, que o emprego está a estabilizar, está a deixar de crescer. Ou seja, o emprego desde abril, maio, parece estar a estabilizar, a deixar de crescer. Eu estou a falar do emprego porque não só é muito importante para a economia, mas como é um dos fatores fundamentais para as finanças públicas, porque através das contribuições, do IRS e depois também na forma como isso se traduz no próprio receitas de IVA. E o emprego está, pela primeira vez desde a pandemia, a dar sinais de estabilização e isso já vai criar desafios do ponto de vista orçamental e financeiro. Além disso, as contas deste ano foram muito beneficiadas pelos lucros das empresas que foram muito elevados no ano passado, em 2023, de forma extraordinária. Vamos ter um IRC
por razões aqui um bocado técnicas, que é excessivamente alto este ano, que vai automaticamente desacelerar ou mesmo diminuir no próximo ano. Isto mesmo sem impacto da proposta do Governo, mesmo só por a natureza estrutural do IRC, que teve aqui, aumentou de forma, com base nos lucros que foram excepcionalmente elevados, Exato. e sobretudo o setor financeiro também contribuiu aqui muito para os lucros das empresas e contribuiu muito para o IRC pago, mas também há aqui, na própria forma como o IRC é cobrado, cria aqui um efeito também extraordinário que é muito provável que diminua no próximo ano. Portanto, teremos aqui desafios que nos próximos anos, por outro lado, temos propostas de redução que vão ter impacto significativo na receita, como sabemos, há esta proposta do IRS Jovem, há outras propostas como ao nível do MT, e agora a proposta também do IRC, que embora essa tenha um efeito mais desfasado, mas acaba por ter esse efeito. E olhando para os próximos anos, temos aqui propostas de redução significativa da receita, quando ainda temos a despesa estrutural a aumentar a ritmos que não são suportáveis, portanto, a ritmos próximos do 9% ou próximos de 10%. Pois, tanto a Comissão Europeia, o FMI e o Conselho de Finanças Públicas têm todos insistido na necessidade de arranjar medidas que compensem esta redução de receita e aumento de despesa. Que margem é que o Governo tem? Ou onde é que o Governo pode ir buscar esta margem? Eu penso que o Governo não está nesta fase. A pensar nisso, Qual é que é a questão? Eu, como na altura tinha previsto, e quando me perguntaram há 6 meses, e quando se começou a levantar dúvidas, disse, não há nenhum problema sobre o orçamento deste ano. As medidas demoram a ter tempo a ter impacto. Ou seja, um conjunto de medidas tomadas pelo Governo, mas também algumas tomadas pela Assembleia, no seu conjunto, aceleraram muito o ritmo de aumento da despesa e diminuição da receita. E de um ritmo muito acelerado e preocupante. Este ritmo não é sustentável a prazo. A despesa para crescer a um ritmo sustentável, se não houvesse medidas de redução de receita, a despesa tinha que estar a crescer a um ritmo próximo de 4%. Nesse momento, a despesa estrutural está a crescer a ritmos de 8% ou 9% ao ano. Portanto, isto não é sustentável. Além disso, estamos a reduzir medidas de receita. Portanto, isto aqui tem que se parar. Agora, a minha dúvida é como é que, com a atual configuração parlamentar, num governo minoritário, com uma perspectiva que não pode deixar de ser assim, como não tem um governo minoritário, praticamente com o mesmo número de deputados que o principal partido da oposição, sem perspectivas de estabilidade, consegue nos próximos anos inverter este ritmo, porque está muito dependente de uma visão demasiado de curto prazo, qualquer momento pode ir para eleições. Não é um governo com capacidade ou uma configuração parlamentar que crie condições para as tais medidas de compensação que existem. Isso não é viável no atual contexto. Pode tentar pequenas coisas, mas são elas muito mitigadas. Tem feito algumas medidas de tentar repor a taxa de carbono, como um dos poucos exemplos de que se consegue fazer no atual contexto. Mas é muito pouco. Isto é importante ter este contexto porque reparemos que há outros países na Europa, como a França e a Itália, que estão neste momento no cenário com um contexto orçamental e financeiro oposto ao nosso. Estão neste momento a tomar medidas duras, em particular a França, de austeridade, de aumento. A França propõe medidas da ordem de 60 mil milhões de euros, quer de corte da despesa, quer de aumento da receita, dos dois lados. Portanto, aumentos de impostos e cortes de despesa muito acentuados. Portanto, não é o facto de partirmos bem, não significa que para o ano já esteja numa situação muito mal, mas com o tempo, e se esta situação parlamentar de grande instabilidade e com o governo altamente minoritário, sem qualquer apoio na Assembleia, não vejo com dificuldade como é que consigo inverter este ritmo acelerado e estonteante de aprovação de medidas. Não é? Pois. Eu queria só fazer mais uma... Corremos o risco, como se dizia um ex-responsável, de quase estar aqui a prazo a criar um monstro na criação de despesa, ao mesmo tempo que queremos estar a reduzir receita, e isto é insustentável. E esse risco de insustentabilidade é 2026, 2027? Sim, não é tão imediato, ainda partimos de uma situação partida que é muito positiva. Para o ano, se não tivermos um excedente de 0,3, também não há de ser um déficit muito significativo, mas a prazo, se manter a 26 e 27, se mantiver esta configuração, vamos agravar os déficits. Se depois associado a isso houver uma desaceleração económica, alguma crise económica, então as coisas precipitam-se. E só para uma resposta rápida, portanto, perante este contexto também internacional de abrandamento, de incerteza, qual é que deve ser a estratégia, e também na antecipação do fim do PRR, qual é que deve ser também a estratégia do Governo para manter a economia a crescer? Esta questão da redução da carga fiscal faz-lhe sentido? É importante ter aqui presente que nos próximos 2 anos a economia portuguesa tem que
perspectivas de crescimento um bocado diferentes das que teve pós-pandemia. Ou seja, agora, enquanto na pandemia foi muito associada à recuperação dos setores mais afetados e do turismo, agora vamos ter uma recuperação da economia muito acentuada no investimento, em particular a execução do PRR, investimento público, depois também arrasta investimento privado, e depois também vamos ter o impacto da recuperação do poder de compra que está a acontecer das famílias. As famílias perderam poder de compra devido a 2023, devido ao choque inflacionista que resultou do pós-pandemia e da guerra da Ucrânia. E agora, como esses, a não ser que haja desenvolvimentos mais negativos no Médio Oriente, como houve uma redução dos preços da energia e dos preços das principais commodities, ou mesmo ao nível dos bens alimentares, ao nível dos mercados internacionais, isso está-se a refletir gradualmente em termos internos, é que os salários estão nesta fase no processo oposto. Enquanto antes os salários estavam a aumentar menos do que a inflação, agora como esse problema de base desapareceu, o que está a inverter esse processo e os salários estão a aumentar mais do que a inflação. E é sustentável porque reduziu-se os termos de troca da economia portuguesa melhoraram muito, a redução do preço da energia e dos principais commodities e mesmo dos preços alimentares ao nível dos mercados internacionais caiu, e isso permite uma recuperação do poder de compra interno. E isso também vai ajudar nos próximos anos a alimentar muito o crescimento da economia, pelo lado do consumo e pelo lado do investimento. Se calhar menos ao nível do turismo, a recuperação, porque essa recuperação já foi feita e agora a Europa está a afetar uma situação mais negativa que a portuguesa, com mais abrandamento na Europa, praticamente não cresce há 2 anos, ao contrário de Portugal e de Espanha, que estão a crescer mais, e portanto é natural que haja menos turismo a alimentar o crescimento da economia. Portanto, aí o crucial nessa dimensão é, nos próximos 2 anos, temos a economia muito assegurada para isso. Agora, a médio e longo prazo, o principal desafio que vejo para a economia portuguesa, mais identificado, é um desafio de natureza, são 3 que têm a ver com o desafio demográfico. Ou seja, nós estamos a atingir neste momento, já não é uma coisa para o futuro, estamos a atingir neste momento um problema a não ser que consigamos continuar a atrair muitos imigrantes, Portugal tem uma queda significativa da população ativa na próxima década, um ritmo de 1% ao ano. Portanto, tem esta gestão para fazer, como é que consegue manter a população ativa e, portanto, a imigração aí é a única forma de evitar a estagnação económica na próxima década. Se conseguimos continuar a atrair imigrantes que compensem a perda da aceleração da população ativa. Depois, nesta dimensão demográfica, também é importante conseguir atrair e manter os jovens em Portugal, os jovens qualificados, os jovens que acabam. Aí há propostas que neste até estão em debate, mas delas é esse jovem, mas aí eu penso que a forma mais crítica para manter os jovens qualificados em Portugal, por um lado, passa-se por resolver o problema da habitação, demora alguns anos, e isso, Portugal tem o pior rácio, depois do Luxemburgo, onde neste momento vinho, o pior rácio entre o preço da habitação e o rendimento das famílias. Portanto, é onde é mais caro para as famílias, em termos relativos, comprar habitação, isso afeta os jovens. E para isso aí, para além do papel que o Estado possa ter, é um papel que também cabe muito à iniciativa privada, e criar condições, e o Governo tem que criar condições para que a iniciativa privada possa construir, criar ao nível do planeamento das autorizações de construção, criar condições para que haja mais construção de habitação nas grandes cidades, que é onde está o principal problema, e nas zonas onde há maior pressão ao nível do preço da habitação. E isso é uma coisa que se pode resolver nos próximos anos, mas é preciso medidas enérgicas no sentido de permitir mais construção e mais reabilitação. E isso não só é o Estado, mas o papel maior está a ser sempre o setor privado e tem que criar condições de agilidade e de criar condições de licenças de construção para garantir que isso é feito. Isso cabe muito ao Governo permitir que a iniciativa privada consiga resolver parte importante desse problema. E depois também temos um grande desafio também de crescimento económico, que é os jovens. Temos uma economia que era baseada em trabalhos pouco qualificados, mas neste momento o que acontece? Estamos a sair do trabalho reformados pouco qualificados, uma economia com esse perfil, e a entrar jovens qualificados. Em Portugal passou do país em que tem a população mais velha no mercado de trabalho menos qualificada, para a população que está a entrar das mais qualificadas na Europa. E a economia portuguesa tem que se adaptar rapidamente e conseguir oferecer empregos para esta população mais qualificada. Portanto, aí é preciso pensar todo o sistema de incentivos fiscais, de investimento às empresas e de atração de empresas, e os sistemas de incentivos vários que existem, que o país tem, quer ao nível fiscal, quer de apoios de subsídios por parte do Estado, para garantir como é que se cria aqui um crescimento rápido destes setores que empregam, nos setores transacionáveis, que empreguem jovens qualificados. Isto é absolutamente crítico para evitar que a maior parte tenha que migrar. Se eles tiverem emprego
e tiverem habitação a preços mais baixos, isto é que é mais crucial, mais do que tudo, mais de qualquer alterações Mais do que fiscais, o IRS jovem. para reter os jovens em Portugal. Ok. João Leão, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista e até breve. Muito obrigado.